Bom sábado, bom dia a todos. Espero que se encontrem bem, espero que a vossa semana possa ter corrido bem, ou que pelo menos tenham sentido que Deus esteve convosco. Sentiram? Sim? Que bom. E para vocês, quem é Deus? Pai, Redentor, amor, é tudo, nosso melhor amigo? Ok. E nos Salmos, Davi nem sempre sentiu que Deus estava com ele, nem sempre sentiu que Deus respondia às orações dele, e mesmo assim, em Salmos 22:3, ele diz assim: Tu és santo, és rei, és o louvor de Israel. E juntos vamos cantar o hino 561, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Que há pouquinho ninguém falou na palavra Salvador, mas Deus também é o nosso Salvador e é o Cordeiro que foi morto na cruz por nós. Portanto, juntos vamos cantar e louvar o hino 112, Cordeiro de Deus. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu e assim nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor para ser o nosso Salvador. Oh meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vai perdoar
durante a semana, coloquei um vídeo com uma música que nos fala sobre a casa de bênção. Hoje nós vamos ter um programa especial em que vamos falar sobre a família, sobre os nossos lares, e então juntos vamos assistir a esse vídeo, que poderemos ter assistido ou não durante a semana, e vamos tentar louvar juntos, pois esta música será cantada novamente hoje. Será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Que isto seja a oração de cada lar e de cada família que está aqui presente e que faz parte desta igreja, e que possamos orar também por aqueles que conhecemos, para que Jesus possa habitar no meio deles. E juntos vamos louvar Ele é Exaltado, número 35, antes da Escola Sabatina dar início. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Senhor, nós queremos a tua palavra aprender, a luz da verdade nos vai ensinar a viver. Que o teu Santo Espírito esteja em nós, nos faça sentir e ouvir tua voz. Estejas conosco, em nome de Cristo. Amém. Oremos. Pai Santo que estás no céu, santificado seja o teu nome. Estamos aqui em tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome, porque só tu és digno de adoração. Te pedimos, Senhor, continuação da tua presença em nosso coração, também em nossa mente, que o Senhor possa permanecer conosco e com cada um que aqui está.
que a tua palavra não bata e volta vazia, Senhor, mas que ela possa transformar vidas, gerar valor na vida de cada um que aqui se encontra. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, graças te damos pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Continuamos a louvar o nome do nosso Deus através do hino 310. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar, preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar, preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Convido a todos aqueles que puderem a ajoelharem-se para orarmos ao Senhor. Eterno bom Deus e bom Pai, damos-te graças, Senhor, pela vida, pela saúde, pela tua graça nos alcançar hoje mais um dia de sábado, Senhor. Como acabamos de cantar, Senhor, não temos nada para te oferecer, pois tudo é teu, inclusive os nossos corpos, que se Cristo não vier, um dia se tornarão em pó. Por isso oferecemos simplesmente o nosso querer, o nosso coração, para que o possas transformar, Senhor, num vaso de honra para louvor a Ti. Inspira, Senhor, neste momento, Lorena e o Joelinson, que vão
trazer a tua palavra para os nossos corações. Dá-nos a abertura, Senhor, necessária para escutarmos a tua voz, ainda que possa ser às vezes encontro ao nosso querer, mas ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a voz do teu Santo Espírito neste momento. Faz-te presente entre nós. Te suplicamos isto no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer o levantamento das ofertas e dízimos. Pela chuva que cai, pela flor do jardim, eu te louvo, e sem eu merecer haver fogo em mim, eu te louvo, em louvor e gratidão, eu estendo minha mão, quero, ó Deus, te agradecer, em louvor e gratidão. Pelo sol e o mar, por ter quem abraçar, eu te louvo, e por te conhecer, saber que és amor, eu te louvo, em louvor e gratidão, eu estendo minha mão, quero, ó Deus, te agradecer, em louvor e gratidão. Em louvor e gratidão, eu estendo minha mão, quero, ó Deus, te agradecer, em louvor e gratidão. Em louvor e gratidão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, as muitas bênçãos que tu tens derramado sobre cada um de nós. Agradecemos também a oportunidade que temos de te poder ofertar e de pedir uma bênção para estas ofertas, Senhor. Tu as possas encaminhar e que elas possam ser um meio pelo qual muitas almas possam vir ao encontro da tua salvação, Senhor. Te agradeço por todas as bênçãos e te peço que derrames agora também uma bênção sobre todos os teus filhos aqui presentes. Em nome e por amor de Jesus te peço. Amém.
Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, bom sábado. Estão todos felizes? Ainda bem. Olhem, eu pedi-vos hoje para sentarem-se aí para verem um pouco ali aquele ecrã, está bem? É importante porque eu vou contar a história, mas vou mostrar ali algumas coisas para vocês participarem. Pode ser? Então, hoje vamos falar sobre pessoas que são escolhidas por Deus. Vocês vão poder ajudar-me com alguns episódios, algumas histórias da Bíblia que nós vamos aqui falar de pessoas que foram escolhidas por Deus para alguma missão, para alguma mensagem. São personagens que vocês já estudaram nas vossas escolas sabatinas e em casa com os papás. Então, vamos ver se vocês conseguem perceber sobre quem é que nós vamos falar. Jesus escolheu quantos discípulos? Quantos discípulos Jesus escolheu? Sabem? Quantos são? Podem contar ali, aqueles não foram todos escolhidos. São 12 discípulos, mas sabem, Jesus escolheu 11 discípulos, porque um ofereceu-se. E Jesus tinha 12 discípulos, mas 11 foram escolhidos por Jesus. Se nós pensarmos noutros episódios bíblicos, vamos ver que Deus também escolheu. Vocês sabem quem é aquele senhor que está ali? Vocês conhecem esta história? Quem é que Deus escolheu aqui neste episódio? Abraão, exatamente. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. Eu pus ali mesmo aquela história que vocês conhecem de Abraão com o seu filho Isaac. Então, Deus também escolheu Abraão. Mas temos muitos mais. Oi? Sabem quem é que ele é? Jó. Deus escolheu Jó. Nós lembramos que Jó perdeu quase tudo, os seus filhos, os seus bens, até ali a sua saúde, mas ele mostrou a sua fidelidade apesar de tudo. Então, Deus também escolheu Jó para mostrar a sua fidelidade. E aquele, quem será? Esse vocês conhecem. Deus escolheu Davi para ser um homem segundo o seu coração, não é? E este, quem será que Deus escolheu? Não. Quem é aquele que foi trabalhar e que foi para o Egito? Não vêm ali as pirâmides? Quem é que foi levado para o Egito e foi... José, exatamente. Então eu tentei pôr imagens para vocês se lembrarem. Foi para governador do Egito. E quem é que nós vemos? Esta vai mais difícil. Não. Deus escolheu uma menina que foi prisioneira e ela foi uma boa testemunha na casa do seu chefe, que tinha uma doença, que era a lepra. Era a escrava Naamã, ou a menina cativa. E ela, mesmo nestas circunstâncias, mostrou Jesus ao seu chefe. E podemos pensar em muitos mais. Deixa-me ver. Temos aqui mais. Não sei se vocês conhecem esta. Não. Uma senhora que foi escolhida para ajudar a sua sogra. Ambas perderam os maridos e ficaram sozinhas, mas ela nunca a quis abandonar. Então, Deus escolheu esta senhora para ajudar a sua sogra. Quem era? Ruth. Boa, Laura. Então, Deus escolheu também Ruth para ajudar a sua sogra, a Noemi. E este aqui, quem é que Deus escolheu? Então, as tábuas, eu pus ali para vocês se lembrarem. Então, Deus também escolheu Moisés para conduzir o povo de Israel. E mais um. Quem é este? Então, quem é este? Está lá em cima. Eles nem todos sabem ler. Pois é. Aquelas muralhas
que Deus fez cair, quem é que liderava o povo? Era Josué. Então, Deus também escolheu Josué para derrubar as muralhas. Por fim, vou-vos falar deste homem que estava numa ilha a escrever. Sabem quem é? Este nem todos sabem. Quem é que ficou preso numa ilha? João, exatamente. Então, Deus escolheu João para escrever sobre acontecimentos finais da história deste mundo e da volta de Jesus. Como vocês veem, então, como vocês veem, Deus tem realmente pessoas que fazem a sua obra, e Deus não as escolhe por serem pessoas extraordinárias, pessoas que têm muito mais dons do que os outros, mas são pessoas que têm corações disponíveis para serem trabalhados por Deus, ok? Então, Deus pode usar todo o tipo de pessoas, desde que tenham realmente um coração disponível, um coração fiel e que procure realmente amar a Deus. Se nós pensarmos, Deus usou, por exemplo, um coração duro, como o de Pedro. Deus usou um desobediente, como Jonas. Mas Deus também usou um coração amorável, como o de Ruth. Nós estamos a falar nisto porque hoje, vocês possivelmente quase ninguém sabe, mas hoje é o dia do pastor. Em muitos sítios se comemora este dia, em que nós realmente lembramos que o pastor é uma pessoa que tem uma tarefa especial, é uma pessoa que dedica o tempo inteiro à obra de Deus, e por isso ele realmente tem uma missão que nós devemos pensar sempre em orar por ele. O pastor deve ser um representante de Deus em casa e na igreja. O que é que o pastor faz? O que é que um pastor faz? Prega, fala às outras pessoas sobre quem? Sobre Jesus, fala-lhes de Deus, procura realmente que as pessoas também se preparem um dia para o céu. Já pensaram no que seria nas igrejas se não houvesse pastores? Seria mais difícil, não é? Então, nós devemos agradecer a Deus porque temos realmente pessoas que dedicam toda a sua vida para falar de Deus e organizar as igrejas. Porque realmente eles são escolhidos com dons e são dotados de dons especiais de liderança. Então, agora eu pergunto-vos, quem é que aqui conhece o pastor desta igreja? Como é que se chama o pastor da igreja? Sangalhos. Só as crianças é que podem. Como é que se chama o pastor? Ninguém sabe? Oh, eu vou ajudar-vos. Então, não, aqui é uma imagem que mostra que Deus escolhe muitas pessoas. Então, já se esqueceram. Então, pois está ali escrito, não é? O pastor Luís Fonseca. Então, hoje nós vamos orar, não por nós, não pelas nossas famílias, vamos orar pelo nosso pastor e pela sua família. Hoje ele não está connosco, está noutra igreja, mas também temos aqui pessoas que estão a pregar e a dirigir a igreja hoje. Por isso, à saída, não se esqueçam de dar um abraço aos nossos convidados, Joelison e Lorena, está bem? E agora vamos todos curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo nosso pastor e pela sua família. Obrigada pelas bênçãos que tens derramado sobre cada um. Queremos te pedir que os continues a usar para que a sua fidelidade a ti e à tua obra seja eterna, Pai. Pedimos-te a tua bênção para eles mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos regressar aos nossos lugares em silêncio.
Bom dia a todos os irmãos, bom sábado. Gostava de vos apresentar a Lorena Nascimento e o Joelison Nascimento. Foram convidados pelo Ministério de Saúde e, portanto, é uma gratificação muito grande ter-vos aqui em Sangalhos e, desde já, muito obrigado. Portanto, eles são, portanto, deixem-me buscar aqui a minha cábula, são psicanalistas e terapeutas e, portanto, são especialistas em transtornos emocionais graves, ok? E têm pós-graduado em saúde mental com ênfase na dependência química. E, portanto, vamos ouvi-los. Se calhar muitos de nós estamos a pensar, mas isto faz sentido para nós, para a igreja? Mas o que é certo é que todos nós temos telhados de vidro e todos nós sofremos e todos nós estamos sujeitos, portanto, a estas situações na nossa vida. E, portanto, desde já, muito obrigado por estarem connosco. Eu vou deixar uma apresentação mais pormenorizada da parte deles e gostava que pudessem também apresentar-se à igreja. Portanto, fica convosco agora então, tá bom? Muito obrigado desde já. Bom sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui, amém? Gente, eu estou assim encantada muito com a igreja de vocês, com a estrutura da igreja, mas mais do que a igreja, com todos vocês que aqui estão. Estou muito feliz, meu coração está muito feliz, muito agradecido a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de estar aqui a primeira vez. Não conheço ninguém, mas estou conhecendo agora através do irmão. E quero dizer para vocês muito obrigado. Tá? Agora eu vou deixar a palavra com meu marido. Não vou me apresentar porque já fui apresentada. Meu nome é Lorena, Joel. Só vou apresentar duas pessoas que são muito importantes para mim, que são os meus filhos, que é a Laura e o Lourenço. Vou pedir para eles ficarem de pé porque são pequenos. Bom, obrigado por terem vindo, por nos apoiar. E também o Rui. Eu sei que ele já foi apresentado, tá? Mas eu quero agradecer porque eles vieram com a gente e estão aqui também nos apoiando, a Miriam e a Leonor, que é a filha do Rui. Pronto? Gente, é o seguinte, antes da mensagem, pode ficar tranquilos que a gente prega rápido, tá bom? Eu vou falar algo aqui no início, mas a honra e a glória é para Deus. Ô, povo animado. Povo lindo. Era isso que eu ia falar. Que povo lindo. Olha só, vocês estão de parabéns, hein? Que igreja linda aqui, gente. Uau. Estava aqui olhando para vocês aqui e eu pensei assim, eu acho que eu vou quebrar o protocolo. Se alguém não gostar disso aqui, é quando chegar lá fora, aí você me puxa no canto com amor cristão, entendeu? E a gente bate um papo. Porque é o seguinte, se o pastor, que eu acho que é conhecido aqui de vocês também, faz isso, o pastor Luiz Gonçalves, quem conhece o pastor Luiz Gonçalves? Levanta a mão aí. Ah, então se ele faz isso, não é pecado? Eu fiquei assim pensando, gente, eu acho que eu vou fazer isso também, porque esse povo está muito bonito, essa igreja está bonita, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma espécie de um selfie assim, entendeu? Aí eu vou clicar aqui, porque eu vi que quando entrou ali na igreja, já falou que quem entra aqui, né, tá tudo certo. Então eu vou fazer assim uma espécie de vídeo, entendeu? Vou falar feliz sábado, e vocês podem falar feliz sábado e fazer assim com a mão, ó. Acho que não é pecado não, né? Não, não é não. Agora eu fiquei mais tranquilo. Deixa eu fazer. Eu vou fazer. Porque às vezes eu me empolgo. Então vamos lá. Nossa. Tá bom? Não, aqui, a gente aqui, tá aparecendo aqui. Vira aqui, né? Que é o selfie. Só que é o vídeo, né? Então vamos lá. Eu vou falar feliz sábado e vocês vão falar feliz sábado, tá? Vocês aí de cima, a juventude aí, com a mão assim, tá bom? Então vamos lá. Feliz sábado, Sangalhos. Feliz sábado. Uau! Ficou melhor do que eu esperava. Além de bonitos, são animados. Gente, gente, é o seguinte, algumas informações básicas também antes da mensagem, que é importante. Ali na frente, alguns perceberam que há uma mesinha lá com uma pergunta bem interessante. E a gente gostaria muito que vocês, quando saíssem, quem não teve oportunidade, respondessem. Não precisa colocar o nome de vocês não, tá?
Só coloca a sua resposta, dobra o papel, coloca lá dentro, porque vai ser importante na parte da tarde, em uma dinâmica que a gente vai fazer. Qual que é a pergunta que está lá? O que além da fé fortalece uma família contra as drogas? Aí você pode escrever, por exemplo, digamos que se eu fosse no seu lugar, eu colocava lá, comunicação, respeito, carinho. Entendeu? Simples, não é? Então, quando terminar aqui, faz esse esforço, está lá, a mesinha lá fora. Ok? Entendido? Outra informação aqui, ó. A nossa mensagem agora de manhã, ela tem um título, e é importante mencionar para vocês, antes da oração. A temática é Alerta Geral. Quando o perigo mora dentro de casa. Na parte da tarde, eu gostaria muito que vocês estivessem aqui animados. Algumas igrejas lá para cima, quando é na parte da tarde, tem a metade do povo. De manhã é cheia a igreja. Não há lugar para ninguém. À tarde, nossa, você pode até deitar no banco. Só não deita porque pode pegar mal, né? Então, se vocês vierem à tarde, eu espero que venham. O título da tarde é Alerta Geral. Como proteger sua casa de dentro para fora. Quando o irmão Paulo falou sobre as nossas funções, eu não gosto muito de mencionar isso, mas como a primeira vez que eu estou aqui, eu acho que ninguém aqui me conhece. No mundo da saúde mental, basicamente tem 3 psis. Primeira psi, o psiquiatra, é o médico, medicação. O segundo é o psicólogo, é a segunda psi. Muitos trabalham com aqui e agora. E a terceira psi, que é a nossa, é o psicanalista, que se preocupa com a raiz do problema. Por que você bate na sua esposa, se você é cristão? Por quê? Por que você vive traindo a tua esposa se tu é cristão? Talvez lá no passado, tu viu algo que ficou impregnado no teu inconsciente. E hoje tu está reproduzindo o que fizeram com você. Então o psicanalista, ele trabalha a raiz. E é assim que a gente faz. Podem ficar tranquilos que não é nada contra a Bíblia e Espírito e Profecia não, tá bom? Ok. Outra coisa aqui, gente. Antes da mensagem ainda, eu queria deixar aqui registrado, ele não está aqui, eu não o conheço, mas queria deixar aqui um abraço aqui para o pastor da igreja, né? Eu tirei aqui uma foto aqui na hora, ó. É o pastor Luiz Fonseca, né? Que Deus abençoe ele, a sua esposa. Acho que a sua esposa estava aqui, não sei se ainda está. Isso, está lá atrás, muito educada, conversou bastante comigo. Deus abençoe a irmã, o seu esposo, tá bom? O ministério de vocês. E um carinho especial aqui pelo irmão Paulo. Se vocês gostarem, o Espírito Santo tocou no coração dele para convidar. Se vocês não gostarem, aí esquece que foi ele que convidou. Tá bom? Ok. Pronto, agora eu termino com isso aqui para a gente ir para a oração e ir para a mensagem. Esse livro ele foi publicado há muitos anos atrás, na nossa casa publicadora brasileira, um jornalista da nossa igreja, com o título O Desafio das Drogas, Como Vencê-lo. Aí tem uma parte aqui, só um parágrafo que eu queria ler para vocês antes da gente começar a mensagem. Ouçam só. O problema é inquietante e exige soluções, mas parece ser sempre um problema dos outros. E quando menos esperamos, pode estar ocorrendo em nossos lares, com os nossos filhos. Pegou? Ok. Vamos orar. E agora a gente vai, depois da oração, entrar na Bíblia, tá bom? Se você puder, vocês que estão aí em cima, vocês aqui também, fechem seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela escola sabatina, os louvores, a lição que falava de milagres. Eu tenho certeza que dentro aqui da tua igreja tem jovem precisando de milagres. Tem pais aqui, casais precisando de milagres.
E nós louvamos o teu nome porque o Senhor é o Deus dos milagres. Obrigado pelos louvores, pelo coral aqui que cantou, a participação das crianças. Agora, Senhor, nós queremos entrar na tua palavra e nós queremos falar de um tema tão diferente, mas tão importante para a tua igreja. Para os pais da tua igreja, para os filhos, os jovens. E nós queremos falar e te pedimos o teu Santo Espírito para que a gente fale de uma forma que toque no coração do teu povo aqui nessa manhã. Que o teu Santo Espírito faça maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia se você puder. É uma história muito conhecida, mas essa história me impressiona e eu creio que você também. Lucas 15, Lucas capítulo 15, nos fala do filho pródigo. Isso, do filho pródigo. A parábola na minha Bíblia diz assim, a parábola do filho perdido. História conhecida de todos nós. Lucas capítulo 15, eu vou ler a partir do verso 11 até o verso 20, 9 versos. Então, se você puder, atenção, verso 11, Lucas 15, diz assim, está aparecendo ali, maravilha. Eu vou ler por ali então. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Verso 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que tinha, ou seja, tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o verso 20 último diz assim, levantando-se ele foi para o seu pai. Vinha aí ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém. Alguns anos atrás eu fui convidado por um coral de jovens da igreja. E olha que coisa interessante, esse coral de jovens chegou para mim e disse assim, Joelison, nós queremos que você pregue para um grupo de aproximadamente 300 dependentes químicos. Eu aceitei. E quando eu cheguei lá, eu era bem jovem naquela época, minha primeira vez em uma situação como aquela, eu confesso para vocês que quando eu entrei naquela sala, entrei naquele auditório, olhei lá da frente, 300 homens sentados, um do lado do outro, homens muito mal encarados, olhando para mim assim com um olhar, sabe, agressivo. Com respeito, eu digo isso. Alguns cheios de tatuagens pelo corpo, outros com brincos em todos os lugares, assim que vocês podem imaginar, cheio de marcas profundas. Eu confesso para vocês que antes da mensagem, eu fiquei um pouco preocupado, eu fiquei um pouco assim, sabe, nervoso, assustado. Mas Jesus me ajudou, e naquele dia eu preguei com vontade, preguei com coragem, me lembro como se fosse hoje, eu fiz um apelo para aqueles homens, olhei assim, meu amigo, olhe para você, olhe para a tua vida, há quanto tempo tu está sofrendo, rapaz, eu não sei que dor tu está carregando aí, mas pode ter certeza, você tem uma dor, eu sei, e veja só, ei, Deus pode mudar a tua vida, rapaz, Deus pode mudar a tua história, vem para Jesus, e fiz um apelo, e eu me lembro, veio uma multidão assim na frente,
E eu olhando para todos eles, de repente olhei para um jovem entre 18 e 20 anos de idade que chorava sem parar. E aquilo me chamou muita atenção. Eu desci de uma espécie de púlpito que eles tinham organizado para me pregar, me aproximei dele e o abracei. E ele chorando disse assim para mim: você pode ouvir minha história depois da reunião? Claro que sim, respondi. E após a oração final, enquanto o coral cantava mais hinos ali para os demais, eu me aproximei dele, então, pode falar. E ele olhou para mim assim, falou algo que eu nunca esqueci, ele disse assim: olha, Joelison, eu sou filho de um pastor, de uma determinada igreja, um homem muito bem visto por todos, mas que em casa é um homem completamente diferente. Ele gritava o tempo todo comigo, mesmo eu sendo um adolescente, jovem, ele gritava com os meus irmãos, gritava com a minha mãe. E quantas vezes ele bateu, não apenas bateu, espancou a minha mãe, na frente de todos nós em casa. E eu olhava para aquilo, e aquilo ia ferindo o meu coração, machucando o meu coração. E quantas vezes, quando eu estava deitado na cama de noite, eu abria a janela, olhava para as estrelas e dizia assim: Senhor, por que meu pai é um homem tão bom na igreja? Sabe, ele fala tão bonito na igreja, ele prega de uma forma que as pessoas ficam encantadas, ele fala com todo mundo, é carinhoso, mas em casa, Senhor, por quê? Eu não entendo. Porque, Senhor, o meu pai, ele é um homem tão bem visto por todos na igreja, os líderes da igreja olham para ele, que homem de Deus. Os irmãos da igreja olham para ele, que esse é uma bênção. As visitas ficam encantadas com ele. Mas em casa ele é um homem tão duro, um homem tão nervoso, um homem tão cruel, um homem tão sem coração, Senhor. E sem ele entender, porque tem momentos na nossa vida que o nosso coração sangra e a gente não entende. Ele sem entender, sem suportar mais, sem saber o que fazer. Um dia ele chegou na escola, e nesse dia que ele chegou na escola, ele estava arrasado, sabe? Porque ele tentava esconder, mas nesse dia não deu. Ele estava arrasado. Aí os amigos dele chegaram para ele: rapaz, o que está acontecendo contigo aí, meu irmão? O que está acontecendo aí? Eu não suporto mais o lar que eu vivo. Meu pai é um pastor, mas em casa ele é um homem completamente diferente. Aí os amigos dele: ô, meu irmão, é o seguinte, te preocupa não, rapaz. Nós temos algo bom para você aqui, rapaz. Temos algo aqui que vai te ajudar, meu amigo, que vai te acalmar. Tu vai ficar se sentindo assim nas nuvens, entendeu? Vai trazer paz para tu, rapaz. E o que é isso? É drogas. Sabe, Joel, eu fui educado na igreja. Eu sabia que aquele não era o caminho. Mas o meu coração estava doendo tanto que eu aceitei buscar refúgio nas drogas. Triste, não é? Gente, quando o tema é drogas, vícios, dependências, deixa eu te dizer uma coisa. O maior perigo nem sempre está nas ruas. Muitas vezes mora dentro de lares cristãos, onde as drogas e outros vícios entram dentro de casa sem pedir licença. E aí você me pergunta por quê? Baseando-nos, claro, na palavra de Deus, também nos aspectos emocionais, em fatos e também em nossa experiência como terapeutas emocionais, psicanalistas, nós queremos afirmar: muitos jovens em nossos dias não suportam ver quem eles amam sendo santos na igreja, bondosos, pacientes, humanos, mas em casa sendo cruéis, mundanos, desumanos. Percebem? É muito triste a gente saber
que dentro da igreja temos pessoas que falam de amor com o rosto que brilha, mas em casa não demonstram amor, carinho, proteção, cuidado. É muito triste a gente olhar para uma pessoa que na igreja prega, mas em casa faz o quê? Vivem como se Deus não existisse. É muito triste a gente ver pessoas que dentro da igreja são bondosas com as outras, mas em casa, na igreja falam da palavra de Deus, da obediência, mas em casa não se submetem jamais ao que está escrito aqui na palavra de Deus. E isso, consciente ou inconscientemente, faz com que cedo ou tarde os filhos percam a confiança no evangelho que lhes é ensinado. É isso que acontece. Até porque, para você entender, como dizem por aí a turma, sabe, a galera, a malta, como se fala aqui em Portugal, das drogas, fala o papo reto. É aquela conversa franca, é aquela conversa aberta, sem rodeios ou mentiras. E isso a gente consegue perceber, vez ou outra, na clínica, quando nós recebemos adolescentes jovens que dizem assim: olha, eu não suporto mais o peso de viver em um ambiente assim, aonde o discurso, o sermão e a prática não combinam. Claro, gente, é o seguinte, entendam, eles não querem, tá? Eles não querem pais perfeitos, porque isso não existe. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós somos pecadores, nós carecemos da graça maravilhosa de Jesus. Mas os jovens querem pais coerentes, um pai que fala sobre amor na igreja e ama a sua mãe, um pai que fala sobre respeito na igreja e respeita ele. E quando isso, para você entender, não acontece, isso gera uma dor emocional profunda no coração do adolescente, no coração do jovem. E sem perceber, acabam abrindo as portas para as drogas, para os vícios, para as ciladas do inimigo. Pais, em nome de Jesus, isso é com carinho que eu quero falar para vocês. Por favor, com carinho, com amor. Não se esqueçam do que Jesus certa vez falou para uma grande multidão. E para os seus discípulos. Eu vou ler para você, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, eu vou ler para você, tá? O verso 3, isso, Mateus capítulo 23, o verso 3, apareceu ali, olha só o que é que diz, eu vou ler aqui na minha tradução bíblica, mas vocês podem acompanhar lá também, diz assim, ó: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Profundo, não é? Eu não quero nem comentar sobre esse texto. Eu vou usar a serva do Senhor para comentar esse texto. Ellen White disse assim em seu livro Desejado de Todas as Nações, página 613, ouça: Jesus mandou que seus ouvintes fizessem aquilo que os rabis ensinassem de acordo com a lei, mas não lhes seguissem o exemplo. Eles próprios não praticavam o que ensinavam. Profundo, não é? Segundo, em muitos dos lares cristãos falta diálogo aberto, sincero, acolhedor e um ambiente emocionalmente seguro. Em muitos dos lares cristãos falta diálogo, conversa sincera, aberta e também um ambiente emocionalmente saudável. Ei, presta atenção. Se você, pai, não falar em tua casa sobre vícios, se você não falar em tua casa sobre sexualidade,
Se você não falar em tua casa sobre drogas, dependências, saiba que lá fora alguém vai falar. Alguém vai falar de maneira errada, alguém vai falar de maneira equivocada, alguém vai falar de maneira perigosa, mentirosa. E se a tua casa não for um ambiente emocionalmente saudável, seguro, acolhedor, saiba que alguém irá fazer. Provavelmente com segundas intenções. Quem sabe num grupinho na escola, quem sabe num grupinho na faculdade. Alguém vai fazer com segundas intenções. Por isso, por onde passamos, nós falamos, pais, por tudo que é mais sagrado. Abracem seus filhos. Abraça seu filho que está aí do seu lado. Dê um abraço no seu filho e diga para ele assim, eu amo você. Vamos, isso é um exercício prático para vocês fazerem agora. Beijem os filhos de vocês. Conversem com os filhos de vocês. Dê atenção a eles. Por tudo que é mais sagrado, em nome de Jesus. Que bonito, né? Não estava no roteiro do sermão, não, mas foi o Espírito Santo que mandou. Afinal de contas, o que é a droga? Senão uma fuga da dor. Muitos filhos de cristãos começam a usar substâncias não por rebeldia, não por desobediência, mas por falta de recurso emocional. Olhem para mim, o lar não foi feito para ser um quartel-general do exército. Não foi. Mas para ser um refúgio emocional, aonde o coração é acolhido, aonde o coração é restaurado. E saiba de uma coisa, você que está aqui em Sangalhos, você que me acompanha através da internet, saiba de uma coisa, os jovens que crescem sem afeto, os jovens que crescem sem carinho, e quantos pais eu conheço, que viram a filha casar, mas nunca pegou ela no colo, nunca disse o quanto amava, nunca disse que ela era uma princesinha. Eu conheço muitos jovens assim, que não receberam carinho, não receberam atenção, não receberam validação emocional. E eu te digo que jovens que crescem assim, têm o triplo de chance, mais uma vez, para ficar bem na mente, o triplo de chance de quê? De se tornarem dependentes, sabem que? Em álcool ou outras drogas. Por isso eu te digo, quando o tema é drogas, vícios e dependências, o maior perigo nem sempre está da porta da igreja para fora. A gente sabe que as escolas hoje em dia não está fácil, que as faculdades hoje em dia não está fácil, mas nem sempre para essa juventude linda que está aqui, o maior perigo está na escola, o maior perigo está na faculdade. Mora dentro de casas cristãs, aonde as drogas e os vícios entram sem pedir licença. Sim, entram sem pedir licença. Aí você me pergunta, por quê? Terceiro, especificamente falando para os filhos que aqui estão. Quem é filho aqui que ainda está na casa dos pais? Eu vou pedir para levantar a mão, que eu quero conhecer vocês. Os filhos que ainda estão na casa dos pais aqui. Eu tenho algo para dizer para vocês. E aqueles que estão também, tá bom? Vai para vocês também. A maioria dos jovens cristãos em nossos dias herdaram uma fé que nunca foi e não é verdadeiramente experimentada. Muitos jovens cristãos herdaram uma fé que nunca foi e não é verdadeiramente vivida. E eu vou te explicar. Muitos jovens que estão crescendo em lares cristãos em nossos dias ainda não tiveram um verdadeiro encontro com a palavra.
Muitos jovens que estão crescendo em lares cristãos em nossos dias ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Deus que pode mudar sua vida, sua história. Muitos jovens que estão crescendo em lares cristãos em nossos dias ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Percebem? Muitos jovens que estão crescendo em lares cristãos em nossos dias ainda não tiveram esse encontro com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E como resultado, sabe o que nós vemos? Jovens que não sentem prazer na oração, jovens que não sentem prazer na adoração, jovens que não sentem prazer no cumprimento da missão. Jovens que não sentem prazer de vir à igreja, ter comunhão com seus amigos e irmãos. E eu sei o que eu estou te falando. Afinal de contas, eu também já fui jovem como vocês. Já houve um tempo na minha vida, acreditem, que os meus cabelos não eram brancos. Já houve um tempo. E mesmo tendo pais, para você ter uma ideia, que tinha por costume adorar o Criador na igreja, eu abro meu coração aqui para vocês, eu não tinha prazer nenhum. Para mim, isso tudo era muito cansativo. Ler Bíblia todos os dias era cansativo para mim. Orar todos os dias era muito cansativo para mim. Estudar a lição de escola sabatina era cansativo para mim. O culto da manhã e da noite, nem se fala. Quando chamava lá em casa, dava vontade de correr. Quando meu pai me dizia assim, você vai para a igreja, eu dizia, não vou. Ele vai, eu não vou. Vai, eu não vou. Tudo bem, eu vou, mas quando chegar o dia que eu tiver grande, eu não vou mais. Então eu sei, por experiência própria, que isso pode ser um perigo de certa forma. Aí você se lembra do filho pródigo, nós lemos no início, né, da mensagem, o filho pródigo. O filho pródigo, ele vivia na casa do pai, ele estava cercado de tudo que ele precisava para ser feliz, mas tinha um problema, ele ainda não conhecia o coração do pai, não conhecia. E aí ele decidiu, essa casa aqui é muito sem graça, eu quero prazer, eu quero sentido, eu quero liberdade, eu quero curtir, estou fora, e foi embora. E você sabe, a Bíblia diz que ele acabou caindo, e caiu feio, caiu no buraco, caiu no lamaçal, na miséria, fome. Aí ele se lembrou, gente, a casa do meu pai, sim, a casa do meu pai. E ele volta agora para casa, você conhece a história, ele volta para casa preocupado, e o que é que vai acontecer, o que é que meu pai vai fazer? E de repente ele fica impressionado, porque o pai está esperando ele como? De braços abertos, estava esperando com amor, estava esperando com restauração. Assim como o filho pródigo, muitos jovens hoje em dia, estão na casa do pai, mas o coração está longe. Às vezes vem para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, mas o coração está longe. Às vezes senta aí no banco da igreja, mas a mente está em outro lugar. Às vezes vem para a igreja e canta no coral da igreja, canta lindo, que é uma maravilha, mas o coração está longe. Às vezes ganha o seu lenço de desbravador. Isso, o lenço de desbravador, é um desbravador, mas o coração está longe. É por isso que a gente encontra hoje em dia um número enorme de jovens que se sentem vazios. Jovens que se tornam presas fáceis dos vícios. Abrindo portas para o inimigo lhes apresentar as drogas. Abrindo portas para o inimigo lhes apresentar os prazeres dessa vida. Que claro, os vícios, as drogas, trazem um prazer momentâneo sim. Pois mexem com o cérebro, mexem com as emoções. Mas depois trazem culpa, trazem dependência, trazem perda de identidade, trazem destruição. E com o passar do tempo acabam com os teus objetivos, com o passar do tempo acaba com os teus planos, com o passar do tempo acaba com os teus sonhos, com a tua vida, com a tua história.
como aconteceu anos atrás com o filho de um pastor, que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para fazer a diferença, tinha tudo para fazer história, mas sem ter essa experiência pessoal com Deus, sem ter essa experiência pessoal com a palavra, com Jesus, influenciados por amigos na escola, acabou se envolvendo com as drogas. Sim, ele começou a se envolver com as drogas. E com o passar do tempo, ao perceber sua real condição, com a ajuda dos seus pais, tentou de todas as formas sair daquela situação. Mas foi em vão, não conseguiu. Acabou destruindo sua vida. Mas tem uma coisa interessante nessa história, que antes de falecer, ele era conhecedor da palavra. Ele vivia na igreja como nós. Ele foi criado num ambiente cristão. Antes de falecer, ele entregou a vida dele a Jesus. Arrependido, com lágrimas dos olhos. Ele entregou sua vida a Jesus. Sim, entregou sua vida a Jesus. Eu conheci esse jovem. Conversava com ele. A gente trocava ideias. Era uma pessoa muito querida. Mas as drogas fizeram isso com ele. Filho de um pastor. Acorda, querido. Abre teu olho. Você acha que isso só acontece lá fora? Hoje eu queria falar com vocês que são jovens também. Façam um compromisso com o que está escrito em Oséias capítulo 6, o verso 3, primeira parte. Lá diz, jovens, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Entendam uma coisa, só Ele pode preencher esse vazio que você tem carregado em seu coração. Como profissionais de saúde mental, saúde emocional, eu afirmo sem medo de errar, nenhuma substância nesse mundo, quer seja álcool, cigarro, cannabis, cocaína, o que for, pode preencher esse vazio existencial que você tem carregado no seu coração, que só Jesus toca. Acreditem, só Ele pode trazer a paz que você tanto procura para a tua vida. Só Ele pode preencher essa sua busca incansável pelos prazeres desse mundo. Só Ele é o Deus que nos concede uma nova chance para recomeçar, ser feliz de verdade. E eu falo isso porque provavelmente aqui dentro dessa igreja, sem o pai saber, sem a mãe saber, sem o pastor da igreja saber, sem um ancião da igreja saber, tem jovem aqui que está já pensando em entrar nessa situação, porque vem de um lar dolorido, vem de um lar confuso, cheio de dores, problemas, não sabe o que fazer, amigos na escola, na faculdade. Entenda, Jesus é o Deus que nos concede uma nova chance para recomeçar e ser feliz de verdade. Você se lembra, como eu contei aqui para vocês no início, o jovem que a gente foi pregar lá no centro de dependência química, ele estava ouvindo ali o coral, né, cantar, depois o sermão. O jovem que estava desesperado, porque o pai dele era pastor de uma determinada igreja, mas era pastor só na igreja. Em casa, permitam-me falar aqui uma frase aqui um pouco chamativa, mas vocês vão entender, em casa era o diabo. Pastor na igreja, o diabo em casa. Não estou me referindo só a pastor não, pelo amor de Deus aí, irmão. Estou dizendo o seguinte, que, né? Vocês entenderam, né? Na igreja, Bíblia na mão, né, tal, lição de escola sabatina e tal, mas em casa, batia nele, rapaz. Na mãe. E você se lembra que eu disse, ele sem saber o que fazer, ele buscou refúgio lá com os amigos, não é? Na escola ali, nas drogas e tal. Pois é, aí ele continuou dizendo assim para mim, para vocês entenderem agora a parte final. Ele falou assim, Joel, isso é o seguinte, quando eu vi vocês cantarem, pregando aqui, o meu coração ficou dolorido, sabe por quê? Eu cantava na igreja. Eu cantava na igreja.
Eu pregava na igreja. Agora olha para mim. Minha vida está acabada. Estou irreconhecível. Se tu vê minha foto como eu era antes, e olha para mim agora. Naquele dia, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu me lembro como se fosse hoje, naquele centro de dependência química. Eu olhei para ele e disse: está vendo aqui essa Bíblia que eu acabei de pregar? Jesus está mandando eu entregar para você. Mas por que para mim? Porque Jesus está chamando hoje você de volta à casa do Pai. Jesus está chamando você para voltar a pregar, rapaz. Para voltar a levar esperança. E tu tem um campo missionário fantástico. Sabe qual é? Olha esse público aí, rapaz. Mais de 300 dependentes químicos que precisam de esperança. Jesus está chamando você. E aí, tu aceita ou não aceita, meu irmão? Negócio de jovem, aí, vai ou não vai? É agora ou nunca? Pegar ou largar? E aí? Você estava lá, irmão? Isso aqui foi só para descontrair. Tá bom? Um carinho aqui. Mas foi isso aí. Entendeu? Me abraçou, gente, eu nunca me esqueci. Um jovem me abraçando, chorando com a Bíblia na mão e disse: eu aceito. Estou cansado dessa vida. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero pregar. Eu quero cantar. Eu quero esperança para a minha vida. E para quem está aqui nesse lugar. Amém? Eu vou pedir para os jovens olharem para mim. Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor, porque Ele te ama profundamente e Ele deseja o melhor para a sua vida. Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. E agora aos pais, prestem atenção. Sejam santos na igreja, tá? Sejam santos na igreja, continuem sendo santos, bondosos, compassivos, pacientes dentro da igreja. Mas acima de tudo, sejam tudo isso dentro do lar de vocês. Conversem mais com os filhos de vocês. Eu vou convidar aqui a Miriam, que ela veio aqui para cantar com a gente. Enquanto ela vem aqui na frente, eu queria dizer o seguinte para vocês que aqui estão: façam da sua casa um lugar de acolhimento, onde o teu filho tenha prazer de chegar para você e dizer assim: pai, mãe, meu coração está doendo, meu coração está machucado, meu coração está sangrando. Façam da casa de vocês um ambiente emocionalmente seguro, aonde, se for preciso chorar, chora. Tem medo de chorar não. É teu corpo querendo colocar para fora as dores que tu está carregando, querido. Quer pôr para fora, chora. E que tua casa seja esse ambiente emocionalmente seguro. Que a tua casa, querido, Jesus não apenas seja um personagem, mas seja o Senhor da tua vida. Amém. Da tua história. E eu tenho certeza de que não haverá problemas contra vícios. Eu tenho certeza que não haverá problemas contra as drogas em tua família, em teu lar, em tua casa. Mas para isso, você precisa fazer o quê? Vim para Jesus. Vim para Jesus. Com tuas dores, com os teus problemas, com os teus questionamentos, que às vezes ninguém sabe, mas Ele sabe, Ele ouve, Ele acolhe e transforma. Vem. Se a tua decisão é essa, o meu apelo hoje, que é mais fácil, aonde você estiver aqui embaixo, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, levante-se enquanto ela vai cantar.
Tem alguém aqui que quer se levantar logo agora aqui? Quem é o primeiro que quer dizer, olha, minha casa vai ser um ambiente seguro emocionalmente, um lar de acolhimento, louvado seja Deus. Levante-se enquanto ela canta, em nome de Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vais, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo o que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar para o frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vais, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo o que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vais, para onde vais então? Andando por aí, a gente tem percebido que a religiosidade tem aberto muitas portas dentro da igreja para os vícios e para as drogas. Mas Jesus tem fechado a porta
de muitos lares, casas e jovens para as drogas. Vem para Jesus. Esse é o caminho. Amém. Se você puder, feche seus olhos. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu Santo Espírito falou conosco através de um tema que muitos, consciente ou inconscientemente, têm considerado como algo que não tem importância. Isso é um perigo muito grande. As drogas têm alcançado muitos jovens em nossas igrejas, inclusive até filhos de pastores por aí. Obrigado porque entendemos que o nosso lar tem que ser um lar de acolhimento, um lar, um ambiente emocionalmente seguro, aonde o amor de Cristo seja vivido e não apenas pregado. Abençoa os teus filhos aqui, os pais que aqui estão, os jovens que aqui estão, filhos, que eles venham realmente para Jesus, entreguem o coração para Ti, e sejam uma voz de esperança no meio das trevas que tem cada vez mais assolado a humanidade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos terminar o louvor desta manhã cantando o hino número 67, Restaura em mim. Restaura em mim o teu querer, envia a mim o teu Espírito, restaura em mim o teu propósito, restaura em mim, restaura em mim, restaura em mim o teu querer, envia
Pai querido, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por essa manhã abençoada que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por ela ter tocado o meu coração em primeiro lugar e por eu saber que também tocou corações aqui hoje. Obrigado, Senhor, por ter preparado os corações que aqui vieram. Obrigado por ter nos preparado, Senhor, para falar da tua palavra, para sermos instrumento em tuas mãos. Tem misericórdia, Senhor, cada dia de todos nós, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos pais, das mães, e de todos aqueles que aqui estão, Senhor, também daqueles que não puderam estar aqui. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és digno de adoração e porque o Senhor pode fazer muito por nós, se nós nos colocarmos diante de ti. Ajuda-nos, Senhor, a te buscar em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocar ao pé da cruz, os nossos problemas, as nossas necessidades, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, um resto de sábado abençoado, feliz, em tua presença e na presença dos nossos queridos irmãos. Dá-nos, Senhor, um bom descanso e também um retorno ao nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, na senda dirija e guarda em paz. Amém. Mudança gloriosa em mim se opera.